eram doutores em engenharia. Então, isso também é um sintoma ruim, porque nós deveríamos estar ampliando esse número e não diminuindo. Nada contra as outras áreas, evidentemente, mas precisamos dar uma ênfase às áreas de exatas e à área de engenharia. Vejam que as áreas de exatas também caíram muito, de 16,1% em 96 para 10,6% em 2008. Eu queria agora, antes de mostrar as minhas conclusões finais, mostrar dois estudos que eu acho muito importantes, que mostram a questão, o aspecto que eu mencionei logo no início da minha apresentação, que é a questão da gestão da América Latina e por que ela é diferente do resto do mundo. Porque eu acho que essa forma de gestão de empresas nossa é que tem muito a ver também com o baixo nível de inovação. Ou seja, está muito ligado o baixo nível de inovação com a forma como a gente administra as nossas empresas. Então, eu vou rapidamente passar por dois estudos. O primeiro é um estudo que foi publicado num livro, que é um livro clássico sobre estudo da gestão na América Latina. Aliás, um dos poucos estudos, infelizmente, que foi feito a respeito, por dois americanos, chamados Lindsay e Fairbanks, escreveram um livro chamado Arando o Mar. Arando o Mar. O nome do livro já é bastante emblemático, né? Porque eles resolveram chamar de Arando o Mar, porque eles chegaram à conclusão que as coisas na América Latina são muito difíceis. O livro deles tem mais de 10 anos. Tem aproximadamente 10 anos. Saiu lá para o ano 2000, 2001. Mas eles fizeram um amplo estudo sobre a América Latina. São dois norte-americanos que trabalharam com um professor muito considerado nos Estados Unidos, muito conceituado na área de administração, chamado Michael Porter, professor de Harvard. E esses dois ficaram na América Latina por mais de 10 anos estudando a forma de gestão das empresas na América Latina. E chegaram a essas conclusões que eu menciono aí. As que estão em vermelho são as que eu quero destacar, porque elas têm mais a ver com a questão da inovação que eu vou mencionar mais à frente. Quer dizer, eles colocam que nós, na América Latina, somos muito voltados para os fatores básicos, ou seja, para as commodities. Então, as empresas são fortemente voltadas para recursos naturais. E o segundo ponto que eles destacaram é a baixa cooperação entre empresas. E isso é um problema muito sério que o BID, não sei se vocês repararam lá atrás, o BID, quando comentou uma das razões da baixa taxa de inovação na América Latina, mencionava que a baixa cooperação entre empresas é um dos fatores. Então isso coincide com esse relatório do Lindsay e Fairbanks. Depois eles colocam vários outros aspectos importantes, apenas a título de curiosidade, porque não tem tanto a ver com a questão da inovação, pouco entendimento a respeito do cliente, falta de integração com o restante da cadeia de valores, esse talvez possa ter alguma relação, paternalismo excessivo, parcos conhecimentos a respeito de empresas ou de países concorrentes, sempre os empresários estão na defensiva e falta de estratégia. Como eu disse para vocês, na época que eu estava na Ernst Young, nós fizemos uma pesquisa muito interessante lá, que também chegou a umas conclusões importantes. A pesquisa foi assim, na época, isso também há uns 10 anos atrás, a Ernst Young ela tinha clientes que eram empresas estrangeiras, grandes multinacionais, e tinha empresas brasileiras. Então, o que se fez foi pedir para os consultores que atuavam tanto junto às empresas estrangeiras quanto às empresas nacionais, o que eles consideravam as diferenças básicas entre empresas estrangeiras e empresas latino-americanas. A pesquisa foi feita em toda a América Latina, para tentar identificar características da gestão na América Latina. O que a América Latina tem de diferente das outras empresas internacionais? Primeiro aspecto foi a questão da família. A família é muito presente na empresa latino-americana. A segunda foi que o sistema financeiro é muito fraco, isso continua para suprir as necessidades de capital. Aliás, o primeiro aspecto também continua, a família continua presente, né? A terceira, então, essa eu
coloquei em vermelho porque essa tem muito a ver com a questão da inovação, que é a cultura muito pouco empreendedora e não voltada para isso, prática de fusões não disseminada, inexistência de marcas com reputação internacional e falta de competência gerencial para atuar em mercados fora de seus próprios países. Essas eram as razões, então, as 6 razões que, segundo a pesquisa da Ernst Young, essa pesquisa foi amplamente divulgada nos jornais da época, chegou a receber manchete de primeira página da Gazeta Mercantil, isso no ano 2000. Foi muito comentada e ela realmente foi uma pesquisa importante que mostrava bem as diferenças, né? Mas eu queria chamar a atenção desse terceiro ponto, então. Cultura pouco empreendedora e não voltada para inovações. Então eu queria entrar agora, eu queria concluir daqui a pouquinho para poder abrir as perguntas, que eu acho muito importante que nós tenhamos uma troca de informações entre eu e vocês, né? Então, resumindo, eu queria destacar o que, na minha opinião, é importante nessa questão. Eu acho que a América Latina se dedica tão pouco a P&D, por quê? Primeiro, porque tem pouquíssimas empresas de grande porte. Segundo, essas empresas não estão nos setores de alta ou média tecnologia, estão nos setores de baixa tecnologia. Os governos dos países são pobres e têm outras prioridades. A relação entre universidades e empresas é muito ruim. Uma não valoriza a outra. Faltam políticas industriais claras direcionando pesquisas. Não há estímulos para que a pequena ou média empresa sejam inovadoras. Baixa a formação de engenheiros. Não se dá importância à propriedade intelectual ou direitos autorais. Não existe e não se valoriza a cultura do empreendedor chupeteriano inovador. Bancos não financiam P&D. Eu queria agora comentar um pouquinho cada uma delas. Algumas eu já falei bastante, mas, por exemplo, essa quarta é muito importante. Vários estudos que foram feitos sobre a questão do baixo nível de inovação na América Latina apontam essa questão. E é incrível isso. A revista Nature, há alguns anos atrás, fez um número especial dedicado. A revista Nature é uma grande revista da área de ciência, reconhecida internacionalmente. Ela fez um número dedicado à América Latina e ela colocou ali esse aspecto como um aspecto chave para que a América Latina não se caracterize por ser um continente inovador. A relação entre a universidade e as empresas ela é muito ruim. Não é que ela é baixa, ela é muito ruim. Esse relatório da Nature cita alguns episódios onde, em algumas universidades, o professor que tem ligações com o meio empresarial é muito mal visto. Considera-se que o professor se prostitui se ele tem relações com empresas privadas. É mal visto. Por outro lado, as empresas privadas também veem mal a universidade. Acham que o fulano da universidade é muito acadêmico e que não tem nada a acrescentar a elas, as empresas. Então, isso é uma coisa muito ruim. Esse ano, por várias razões, eu tive 3 vezes em Israel. E eu pude observar que, e vou falar um pouco mais de Israel daqui a pouco, Israel é um país que, como vocês viram, tem uma altíssima produção de inovação, 110 patentes por habitante, contra uma do Brasil, 110 patentes para cada 500 mil habitantes, desculpa. Mas Israel, essa é uma questão chave. A boa relação entre a universidade e as empresas é o fator, na minha opinião, mais importante para que Israel seja um país tão inovador e para que haja um número tão grande de startups em Israel, que é o grande país das startups, que são empresas, muitas vezes empresas inovadoras, que a grande maioria surgem da universidade. Infelizmente, nós no Brasil temos muito pouco isso.
Eu queria destacar a presença aqui do professor Guilherme